Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Começando aqui mais um bate-papo na RVIMA. Hoje, em comemoração ao mês de maio, que a gente fala sobre muito segurança no trânsito e o trânsito em si como um todo, a gente trouxe aqui duas pessoas que são experts diretamente nessa parte de transporte, no dia a dia com o trânsito, no dia a dia com os motoristas, com os motoboys. Vou apresentar aqui para vocês, primeiro, o Júlio. Ele é nosso gerente de uma operação que faz entrega direto ao domicílio, entrega diretamente na casa do pessoal. E quer se apresentar, Júlio? Contar um pouquinho para sua rotina, Bom dia. dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Júlio, sou gerente operacional e hoje sou responsável pela operação de motoboy. Hoje em torno de 60, 65 motoboys e faz entrega em domicílio. Bacana. Tá muito tempo aqui na RVIMA, Júlio? 14 anos. 14 anos, tá bastante tempo Só aqui 14. já, né? Bacana. Sempre trabalhando nessa parte com os motoboys. Não, já foi em expedição com os agregados em Tamboré e com os motoboys faz 11 anos. Praticamente toda a carreira já na área do transporte, lidando com o trânsito, né? Antes da RV também. Bacana. Então, com os motoboys tem 11 anos. Legal, bacana. E trouxe também para você o Rafael, que ele é supervisor da nossa parte de frota de transporte também aqui em Guarulhos. É claro que também abrange toda a frota e de toda a região, de todo o Brasil, digamos assim, né? Acaba englobando aí, né? Porque entregando em todo, a gente acaba estando envolvido nas outras filiais também, né? Justo. Conta pra gente mais ou menos assim como é que é a sua carreira, quanto tempo você tá aqui na RVIMA. Bom dia, né? Primeiramente. Estou no RB há 7 anos, né? Hoje a gente está ali na frente do transporte, tá fazendo a supervisão ali, junto com um time bacana que tem nos apoiado muito. A gente é responsável pelas entregas no estado de São Paulo, né? A maioria da parte, mas aí existe algumas transferências também, né? E é um desafio porque a gente tem que abastecer hospitais, atendimento ao público, né? E a gente atende bem com qualidade e o nosso lema que é levar saúde para a população, né? Exatamente. Então, assim, o trânsito diretamente está intrínseco em todas as nossas operações, digamos assim. Tudo envolve o trânsito, envolve a questão logística, né? De transporte, Legal. modo geral, né? Bacana. E já aproveitando aqui, eu trouxe um dado que eu acho que é interessante para a gente. Hoje a frota do Brasil em veículos é mais de 120 milhões de veículos, sendo que mais de 50 milhões são carros de passeio. Claro que aqui na nossa operação não temos carros de passeio diretamente, mas eu acho que, se a gente pensar no âmbito macro, os colaboradores, uma parte tem veículos e acaba entrando nesse conteúdo, né? E já pensando nisso daí, né, como é que a gente enxerga hoje o cenário do trânsito no Brasil, né? Como é que tá para vocês, assim, o que vocês sentem do trânsito do dia a dia? Se você tratar aqui da nossa região, São Paulo, né? Caótico, né? Verdadeiro caos. Verdadeiro caos. A gente que mora perto ou mora distante tem uma dificuldade enorme de se locomover tanto para o trabalho ou para a região para fazer entrega, né? Às vezes o tempo que a gente calcula não é necessário para atender com a melhor eficiência, o pico horário, né? Até os aplicativos disponíveis hoje não conseguem nos dar o tempo necessário, porque ele dá um trajeto ali para a rota, depois ele recalcula e vai aumentando, porque eu acho que o aumento da população, de veículos, de tudo, interfere diretamente no nosso serviço. Acho que o crescimento desordenado assim, das áreas urbanas talvez tenha muito Eu acho que é o principal fator, né? E eu acho que também, com o Júlio aqui falando sobre as partes de motoboys, motociclistas em si, eu acho que a frota de motociclistas tem aumentado muito. Aumentou consideravelmente, né? Hoje, 18 anos, já pensa em tirar a habilitação de moto e comprar uma moto. Então, por isso que o excesso de veículo hoje eu acho que também é um ponto bem crucial hoje no nosso trânsito, né, em São Paulo, principalmente de veículos. E hoje a gente pensa também assim, né? A gente tem um excesso de veículos e como o Rafa falou assim, para agilizar a chegada ao trabalho, ou agilizar alguma entrega, a gente pensa sempre na parte de motociclista, nos motoboys, assim, mas é um crescimento. Entre aspas, seria o veículo mais rápido. Mais rápido.
Já não tá tão mais Já rápido. não tá tão mais rápido, né? Hoje, uma vez eu lembro que eu vi uma reportagem falando que eles fizeram um estudo, né? Indo de helicóptero, indo de moto, indo de carro, e às vezes você demora quase o mesmo tempo, até por causa do helicóptero, também, até você conseguir pousar, embarcar, Chegar ao ponto de partida, né? de partida, né? É claro que assim, a gente pensar numa violência no trânsito, eu acho que o meio aéreo é o que mais seguro hoje em dia. Exatamente. Tem menos acidentes, digamos assim, né? De um ponto de moto, em São Paulo tem algumas rodovias que eles fizeram as faixas azul, né? Exclusivas para motoboy. Isso até que tem melhorado consideravelmente também, em termos de trânsito, em termos de acidente. Está em teste ainda, né? Mas já tem muitas avenidas lá. Em São Paulo, acho que grandes, assim, pelo menos sei da 23 de maio, né? Ali na Anhanguera também, né? Belo, Antipatilha, que é bem acessado para a Zona Leste também, bastante ponto já aqui. A maioria concordou com. Legal. A sua própria equipe também concorda com isso daí. E para os motoristas assim, dos caminhões, assim, como é que é essa faixa? Você trouxe algum benefício para eles também? Não, acredito que não. Talvez tenha trago mais segurança, né? Porque um veículo de grande porte, eles têm muito ponto cego. E o veículo menor, igual uma moto, ele tem cada espaço menor. E ali, quando você pensa que não, o cara tá já embaixo do caminhão, né? Sim. Então, ele tem uma faixa onde trafegar, gera segurança para o próprio motociclista, quanto para o motorista também, que tenha ali a certeza que o cara tá onde o cara tá vendo, ele sabe que aquela faixa é exclusiva, né? Redobra a atenção. Redobra a atenção. Quando vai fazer uma mudança de faixa, redobra a atenção, porque ele vai passar no meio, né? Então, isso, no modo geral, é muito bom e acredito que tenha trago bastante segurança nos dois lados, né? E lembrando também que assim, não sei se posso dizer a maioria, mas uma parte da nossa frota de caminhões, digamos assim, dizendo como VUCs, né? São VUCs, que é veículos urbanos de carga, para poder adentrar dentro de áreas urbanas mesmo, para poder ter a facilidade de chegar a um hospital, de atender aonde caminhão de grande porte não tem acesso, né? Facilita também no dia a dia. Facilita no dia a dia. Então eles são menores, atendem a especificação da CT, né? Para poder estar trafegando. Legal. E na visão de vocês, qual que é o maior desafio hoje que uma frota, seja de motoboy, seja de VUCs, assim, enfrenta no trânsito vamos dizer assim, São Paulo? E a gente depois pensa no âmbito Brasil. Eu acho que o despreparo, né, de muitos motoristas por aí, o excesso, né, de veículos hoje, principalmente a gente falando em São Paulo, 24 horas, não tem mais no horário de pico, 24 horas hoje. A gente tem um excesso de veículos. Eu acho que é o grande desafio deles no dia a dia. Seria mais o excesso de veículos, né? E muitos motoristas também despreparados, que não respeitam a sinalização, e assim por diante. Eu trouxe até fiz uma pesquisa aqui que uma das maiores causas de acidentes na rodovia federal é justamente a falta de atenção. É uma coisa meio grave. O celular hoje, né? O celular hoje Eu acho que todo mundo já sofreu alguma batida devido ao uso do celular. Isso é verdade. Seja pra mexer ali no... Tô parado no farol um dia, daqui a pouco na minha traseira. Fui ver, a pessoa tava falando no celular e no freio. Aí não funciona, né? Aí não dá, né? Mas imagina assim que você dentro do carro, você tem o carro como sua própria segurança, mas se você pensar num motociclista, alguma coisa assim, não tem, né? E aí, se a gente for pensar também até, hoje em dia tem uma frota, tá aumentando, né? Eu vejo que tá aumentando a frota também de bicicletas também no trânsito, principalmente nas grandes centros, digamos assim, o centro de São Paulo, até aqui mesmo o centro de Guarulhos, né? Você vê muita bicicleta andando, acho que você falou dos pontos cegos, né? Dos caminhões, isso aí E é justamente o aumento por conta disso, da dificuldade de se locomover dentro de São Paulo, né? Não só São Paulo, quando a gente fala São Paulo, né? As cidades vizinhas ali que estão, Guarulhos, São Bernardo, enfim.
a região de Osasco, a dificuldade está muito grande de se locomover. Então a pessoa vai aderir um transporte mais acessível para ela, custa até uma questão de saúde. Às vezes o cara pensa, vou de bicicleta, porque eu estou garantindo aí uma saúde física, talvez não tenha tempo de praticar um outro esporte, né? E aí pensa na bicicleta, né? E aí a parte de insegurança no trânsito pode ocasionar, né, acidente, né, alguma coisa desse tipo, né? Eu já tive familiar meu que sofreu acidente de bicicleta por conta disso, trajeto de trabalho, né? Eu vejo todo dia, eu vou trabalhar no Marginal Tietê, todo dia eu vejo muito ciclista passando no meio da Marginal. No meio da Marginal. E o ciclista não existe uma lei específica, exatamente, né? Que é o agravante também, não existe uma lei específica. Não é obrigado, porque ciclovia não tem em todo lugar. Não tem. Isso. Por mais que a gente veja assim, que a prefeitura esteja investindo, pelo menos aqui em São Paulo, né? A gente vê que está investindo. Mas são em locais específicos, né? Locais mais de passeios, né? Não um trajeto assim urbano mesmo. É, porque você falou assim, na própria Marginal, eu não duvido nada que o cara na Marginal vai andar ali igual como se fosse uma moto. O trânsito tá parado ali. O cara passa pela gente e certeza que ele chega primeiro do que eu. Porque eu vejo ele passar por mim e depois eu não vejo mais ele. Não é. Ele tem aquela agilidade dele ali, pode. Ali não tem ciclovia, ele não vai pela calçada, ele vai pela pista. Às vezes eu já vi ele entrando no meio dos carros também. Porque a velocidade que ele vai é maior do que do carro. E uma outra informação também, assim, cerca de 30% dos acidentes que ocorrem justamente com o motoboy. Imagina assim, 30% dos acidentes, que alguns deles podem ocasionar uma morte do motorista ali, do piloto, é causado não causado diretamente por motocicleta, mas como envolvendo motocicleta. Eu acredito que o excesso de velocidade, geralmente, a falta de prudência, né, dos motociclistas, que a gente vê muito no dia a dia, vai cortando para lá, para cá, e existem os pontos cegos, que nem a gente falou, principalmente de caminhões, que são veículos maiores, e é onde acaba caminhando. Vocês podem, pensando assim, talvez um planejamento de rota, pode ajudar isso também? Planejamento de rota? Eu acho que para moto eu acho difícil, né? Mas conscientizar a população, a educação no trânsito é uma coisa que eu acho que tem que ser bem investida, porque não tem outra maneira, né? A gente restringir um veículo de acessar um local ali por conta de segurança para o motoboy, não vai impedir de um motoboy ir pro lado da onde tem um veículo grande, né? Um exemplo é a Marginal, né? A gente tem as 3 faixas lá laterais. Uma é proibido moto. Você pode passar lá que você vai ver uma moto passando. E é proibido o acesso lá de moto, na expressa, né? Então, mas se você estiver trafegando lá, você vai ver um cara de moto passando lá. Sim. Então, tipo assim, então é o que? É educação, conscientizar mesmo a população e o motoboy que faz uso de motocicleta, para evitar esse tipo de situação, porque tá pondo a vida dele em risco e a vida de outras pessoas também, né? E é claro que assim, a gente pensando assim, com a RV1 a gente trata com medicamentos. Então a gente não pode esquecer o fato de que a gente tem que entregar uma vida para uma pessoa, né? Seja diretamente no domicílio dela, seja num ponto de entrega, numa farmácia, num OBS, num hospital. E, então, essa parte eu acredito que na rota se encaixa mais para uma frota maior, digamos assim, para evitar por exemplo, seja um centro de congestionamento, alguma coisa assim, que precise passar, mas eu acho que é meio que inevitável hoje em dia você encontrar um lugar que não tenha trânsito, você consiga aliar agilidade com uma segurança ali do motorista, né? Hoje, cada dia que passa, o percurso aumenta o tempo. Então, cada dia que passa aumenta. A gente fala às vezes de interior, mas o interior também não está fugindo disso, né? Principalmente as mais próximas, né? As mais próximas, Campinas, por exemplo. O pessoal, a gente está com a unidade lá em Campinas, aí a gente está sempre deslocando o veículo para lá. O pessoal acha que vai chegar no horário e chega bem depois e fala, pô, mas o carro sai em tal hora. Tá o trânsito. O trânsito, né? E até mesmo o que você falou, né? Hoje a gente tem vários aplicativos aí que você vai lá, coloca lá, dá 1 hora. Só que durante esse percurso aí aumentou para 1h20, 1h25.
Quando se acontece um trânsito na marginal ali, esquece tudo que tiver em volta, independente do que acontecer. A gente tem cliente aqui que eu tenho reclamação, aqui dentro de São Paulo mesmo, próximo, que sem trânsito daria 30, 25 minutos, 40, e a gente está levando às vezes 2 horas, 2 horas e meia para chegar. E aí o cliente fala, todo dia vocês não conseguem cumprir o horário, mas para mim cumprir o horário, a gente teria que mudar toda a logística, né? Chegar mais cedo, gerar hora extra, entendeu? Tem um outro tipo de custo também que a gente tem que olhar para esse lado, né? E não dá para adequar por conta do trânsito, né? E ainda mais as obras que estão acontecendo, principalmente na região da Dutra, tá dificultando mais ainda, né? Nosso acesso aqui, a nossa saída, tá em obra constantemente, então também complicado. Assim. Você comentou muito sobre a parte de educação no trânsito, né? E hoje a gente tem, justamente pelo maio, é um mês que é sempre dito para a gente preservar mais assim, as vidas no trânsito, ter uma educação maior, né? Como que isso pode diretamente influenciar na nossa rotina, assim? A gente teve recentemente, assim, instruções, a gente fez umas palestras para os nossos motoristas, teve uma palestra lá para a equipe dos motoboys também, a gente expande isso para todo o Brasil, mas eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental conscientizar eles. A gente teve, agora no final de abril, começo de maio, nós tivemos, né, uma palestra lá para os motoboys. Foi fundamental. Você vê a postura deles desse dia para cá, a grande maioria mudou. Porque a gente conscientizou. Você vê que isso ajuda realmente. Né? Porque às vezes o cara na correria do dia a dia, que eles têm que sair, pegar as entregas e fazer todas as entregas e tal, então às vezes eles não parem para pensar, né? No que pode acontecer no dia a dia, né, no que ele está ali, a família que ele tem em casa esperando ele colocar. Então, foi de suma importância. A gente vê no dia a dia, agora, a maioria bem centrado, consciente de que não adianta ele sair acelerando, que ele vai ganhar lá no final do dia 5 minutos, 10 minutos, mas pode custar a vida dele, né? Então, graças a Deus, o índice lá de acidente é mínimo, né? A gente, 11 anos, tivemos o ano passado que nós tivemos alguns casos de acidente, mas porque a otimização de rota que a gente tem lá, eu acho que ajuda bastante, né? Então, o percurso deles de uma entrega para outra não é um percurso longo, quer dizer, eles não têm um tempo hábil para acelerar. Eu tenho que acelerar para chegar na outra entrega, então realmente as entregas são uma próxima da outra. Então isso ajuda bastante também, né? A otimização da rota que nem nós temos lá hoje. Legal. Isso é importante mesmo, porque assim, se ele tem uma demanda que ele não exija uma distância muito longa de um lugar para outro, então ele não precisa... Tem tempo de crédito. Nem eles falam em enrolar o carro. É verdade. E para a equipe também de frota dos motoristas mesmo dos caminhões, eu acho que acredito que seja o mesmo ponto. Assim, quando a gente fala de educação no trânsito, a gente fala num modo geral, né? Porque assim, não adianta a gente pegar o nosso time, conscientizar ele, né? Instruir, preparar, trazer gente de fora que a gente fez, na palestra, e as pessoas em volta também não fazem, tipo eu, você, o Júlio, né? A gente não tem a nossa educação também no trânsito, porque o fator externo, que é o que gera o acidente, gera a fatalidade, né? Então, quando a gente fala de educação, eu acredito que ela tem que vir desde lá de pequeno, conscientizado, que tipo, um tem que respeitar o outro, a vez do outro, né? O momento do outro. Então, a gente, tipo assim, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça do ser humano, né? Então, de repente, a gente está lidando com a pessoa totalmente estressada, e o motorista estaria aqui estressado também, e há um choque ali no meio do trânsito, que é o que vem acontecendo hoje em dia, né? O aumento da violência no trânsito é enorme. A falta de empatia, né? Falta de empatia, falta de humanidade, entendeu? Cara, no trânsito, geralmente, ele só pensa nele. Só pensa nele, só pensa... Tá a vida ali dando uma seta, querendo entrar aqui, ele não vou deixar, ele acelera, não deixa o cara entrar, é onde não tem.
várias brigas de trânsito que tem. E acaba gerando uma bola de neve. Uma Né? Porque bola de você neve, não deu sim. passagem aqui, ele não vai dar passagem pro outro, e vai isso. criando ali. E o fato, a pressa que todo mundo tem hoje de chegar no lugar, de chegar em casa, e o cara estressado ali, ou sai revoltado com a situação, e desconta numa pessoa que não tem nada a ver, e aí, cara, a gente acaba perdendo o controle. Então, se a gente não investir em educação, é lógico que a infraestrutura é importante, sinalização, tudo isso, Melhoria né? das vias, né? O veículo, a manutenção em dia, tudo isso vai diminuir e mitigar também o erro, né? O acidente. Mas se não houver educação no modo geral, não só o motorista, como o pedestre, população, a gente não consegue resolver esse problema. Esse número nunca vai abaixar, né? Nunca vai baixar. A nossa parte a gente faz, educar os motoristas que estão com a gente, né? Que é o que a gente tem acesso ao controle. Mas a situação externa de quem vem da população de fora fica muito difícil, complicado, né? Até os casos que chegam até a gente tem que investigar bem, porque pode ter um fator de outra pessoa estar prejudicando o nosso time. Tem mais de uma interpretação. Mais de uma interpretação, então tem que ser bem feito, as denúncias que são realizadas, né, que a gente tem, né, o canal de denúncia lá, quem estiver fazendo mau uso do veículo no trânsito. Então, a gente tem que investigar bem, porque hoje é complicado o ser humano, né? Eu acho que o que você falou, acho que tem um link muito interessante com o que o Júlio falou também, sobre, por exemplo, o pessoa acabou de completar 18 anos ali, já quer tirar a carteira, já consegue tirar. A primeira coisa que pensa, tirou a carteira ali, agora tô com o carro, agora sou experiente no volante. Ou na moto, mas não é assim que funciona, né? A prática, né? A prática do dia a dia que ele vai se aperfeiçoando. Mas infelizmente hoje você vê muitos adolescentes que pegou a habilitação, já pega o carro, pensa que é um experiente, que é o Ayrton Senna, quer sair cortando, não tem respeito nenhum pelo próximo, não tem empatia nenhuma. Pode ter até aquela experiência, mas ele não entende que na minha visão, o trânsito é um organismo vivo, né? Então tá todo ali, tudo se move de acordo com uma peça mexendo ali, né? Não é espontâneo, né? Não entende como que é o funcionamento de um outro veículo, por exemplo, veículo de carga mesmo. Ele funciona totalmente diferente de um automóvel de passeio, né? Tempo de reação, a frenagem, né? Tudo é diferente. Ele vai fazer uma curva, a visão do motorista, né? Então, assim, às vezes não dá passagem. Às vezes o cara tem que exercer para poder entrar na curva, que o Júlio citou agora. A via não é adequada, porque a maioria não é preparada para esse tipo de transporte, né? Rodovia, tudo bem, mas onde eles acessam, às vezes não são. Então, assim, às vezes o cara dá uma abridinha para poder fazer uma curva, o cara acha que ele tá dando passagem, e entra, acontece o acidente, entendeu? Assim, aí é um acidente, às vezes, mínimo, bobo, mas a intolerância gera uma... Poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado, e a intolerância ali, a empatia da pessoa gera, às vezes, uma confusão, uma fatalidade, né? Que é o que mais está tendo aí, morte no trânsito por violência, não é nem pelo acidente, né, em si. Então, a gente tem que investir mesmo em educação, acredito nisso. Hoje você, na sua equipe, você tem motoristas com bastante tempo de experiência, sabe me dizer assim, quanto mais experiente da sua equipe, assim, hoje? Assim, de cabeça assim eu não lembro, mas a maioria que a gente tem lá é tudo um pessoal aí com mais de 10 anos aí de vivência de volante. Que, a gente tem uns que trabalham com a gente aí, tem motorista de 10 anos, tem um pouco menos, tem de 3, tem de 1, mas eles têm experiência de outras empresas também, né? Então são pessoas que têm experiência mesmo, né? E fazem cursos de direção defensiva, a gente exige, né, algumas coisas aí que eles precisam ter, né, na contratação. Outro ponto importante também que é justamente isso, né, para a contratação aqui na RVI tem diversos fatores, várias etapas assim que a gente faz, né, várias exigências, né, que a gente tem de contratar um profissional que corresponde ao que a RVI deseja. Hoje na sua equipe tem pessoas assim com bastante tempo de experiência também assim, né? Eu tenho alguns novos aí com 3 anos de experiência, mas eu tenho outro vai estar com a gente desde o início lá há 11 anos, ele tem
tipo, mais de 20 a 25 anos de experiência no ramo de motociclismo. De entrega com Google Maps. Isso aí faz uma baita diferença, né? Porque Faz, ele não... só de você ver ele falando no dia a dia, você vê a diferença que é, tá? A confiança que ele tem, o zelo que ele tem. Com certeza já passou por situações... Os atalhos, eles prevêem os incidentes, né? Porque já tem a E assim, ele não tem pressa. Você vê eles conversando entre eles. Né? Às vezes você vê lá, eu vou correr que eu tô cheio de entrega. Eu vou tomar meu café, não tenho pressa. Porque se ele acabar às 4, ele acaba às 4h30. Então não adianta ele sair correndo igual louco, porque no final do dia ele não vai ter muita diferença no horário. Então você vê a experiência conta Faz bastante. uma diferença. E querendo ou não, se a gente parar para pensar, a gente tem um rapaz que tem mais de 10 anos ali de experiência no mesmo ambiente que tem um rapaz que acabou de tirar a carta ali. É bom porque acaba ensinando, né? Acaba ensinando e até mesmo aqui, fazendo os atalhos, né? Os mais jovens. Tenho motoristas hoje que fizeram ajudante, foram lá, trocaram as categorias e hoje eles são nossos motoristas. Então, eles aprenderam, estão se virando os profissionais aqui dentro da RV, né? Então, eles estão se adequando. É lógico que precisa de um pouco mais de experiência, mas particularmente ainda é um dos que eu mais gosto de trabalhar, porque eles já conhecem a nossa cultura, já conhecem como é que a gente trabalha e eles entregam o serviço, faz as coisas certinho, né? Então, não tem problema nenhum com essas pessoas, com esses meninos, né, que estão começando agora na carreira e foi a gente que deu a oportunidade, né? Eles estão com a gente, né? Parece que eles dão mais valor, né? Eles gostam de estar ali. Querendo ocupar o espaço deles, então é onde eles se dedicam mais, né? Porque às vezes, e outra, a gente já sabe como é que funciona o andamento da empresa. Às vezes a gente pega alguém de fora assim que é experiente, mas tem alguns vícios de dirigir, de se adaptar, né? E acaba não se adaptando à nossa cultura. Mas esses poucos experientes com os mais experientes dá uma mescla boa. A gente não tem problema com isso, não. É bem bacana. Legal. E outro ponto também aqui na RV1 a gente tem uma frota de agregados também, né? Tem uma frota de agregados. E inclusive a gente está até contratando alguns. Isso. A gente contratou alguns agregados aí, acho que já estamos para encerrar aí as contratações, né? Já estamos fechando o time. Mas a qualidade que a gente tem com os agregados é a mesma. É a mesma. As mesmas exigências. Mesma exigência, né? A qualidade é a mesma. Legal. Então a experiência que tem que ter no trânsito, assim, é a mesma que a gente precisa. O incidente também é mínimo, né? Recordo de ter um incidente com o agregado, né? A qualidade que eles entregam mesma, muito. Os agregados ainda tem mais tempo que até propriamente nosso motorista, porque ainda tem uns que é da época do Júlio, lá de Tamboré, né? Então, tipo assim, são pessoas que já sabem o beabá ali, totalmente. E outra, convive no trânsito, já sabe, né? Está o jeito de veículo de ser, de trabalhar. Né? Bom, legal. Só para a gente concluir nosso papo, a gente não estendeu muito também, assim, o que na opinião de vocês falta para o Brasil avançar, assim, para construir um trânsito mais humano, assim, um trânsito mais respeitoso, um trânsito mais que seja menos acidentes, menos discussões, como você mesmo disse, né, Rafa? Às vezes não é o acidente que causa uma fatalidade, é a violência que esse acidente causou, né? Eu acho que é essencial a educação no trânsito, né? Eu acho que esse trabalho que a RV está fazendo em todas as unidades de conscientizar e educar é primordial. E abrange, nem ele falou, não adianta só a RV fazer o papel dela e o externo lá fora não fazer. Se tiver mais gente conscientizada, mais gente preparada, fora isso, a melhoria nas rodovias, em sinalizações, acho que tudo isso no final vai gerar um benefício muito grande, certeza que esse número tende a cair, né? Naqueles dados lá que eu trouxe sobre
acidentes, né? Então, assim, até defeitos na via são considerados como acidente. Então, acho que isso a infraestrutura do Brasil também é meio complicada, né? Principalmente a gente falando em rodovia, né? Que no caso desse que a gente faz no Brasil. Tá na rodovia, de repente, um buraco do lado, o cara vai desviar, o caminhão, uma carreta, é onde causa, né? Acidentes. É acidente, não acerta. Porque para uma carreta, às vezes, com 20 toneladas de carga aí, em cima do buraco, tu para. Não para, né? Para. Para você, Rafa, segue a mesma linha. Então. Segue a mesma linha. Eu bato muito forte nessa questão da educação, né? Que eu acho que é primordial para tudo na vida, né? E hoje ainda, por a gente estar numa era digital, tá tudo avançado, né? Que a gente está investindo em telemetria, que é para poder controlar mais a questão de jornada, fadiga, para evitar também esses tipos de acidente, monitorar a condução do veículo para poder estar fazendo essa manutenção em dia, que é uma coisa que também evita acidentes. Trabalhar uma coisa que me preocupa muito, que é a saúde mental, né? Do time, de todo mundo, né? Porque é um serviço estressante, tá na rua ali, trabalhando. Tem a pressão, né? Tem a pressão psicológica, tem a pressão de entregar, tem a pressão externa dele mesmo, do colaborador, né? Que já chega às vezes um problema de fora, e aí às vezes a gente não vê, não consegue captar tudo, né, Júlio? Porque você tá ali envolvido com outra coisa e acaba passando despercebido. Então, assim, é uma preocupação da RB, uma preocupação nossa de dar a maior qualidade possível para os nossos colaboradores, para eles poderem atuar com eficiência e tranquilidade, né, e cuidar da saúde mental agora, que eu acho que é uma coisa que em 2025... Vai segurança, né, pô? 2025 o pessoal vai trabalhar muito forte em cima disso aí, porque é uma coisa bem preocupante, né? Eu tenho colaborador afastado por falta de comportamento mental, né? Com dificuldade de assimilar algumas coisas, procurou ajuda, tratamento e está se cuidando, né? Acho que a principal questão é a gente pontuar que para você melhorar, você tem que entender também que você precisa de dar de ajuda, né? E aí ele procurou ajuda, conseguiu, tá afastado, tá se tratando. Se ele tiver recuperado lá, ele tá de volta pro time. Faz uma reintegração com ele, assiste a gente sempre de olho, né? É importante dizer que não é que se tá como problema, vamos tentar solucionar ele, isso com certeza. A gente não vai descartar a possibilidade jamais de tentar solucionar o problema, seja através de educação, seja através de incentivar a um curso específico naquela área ali, alguma coisa mais preparatória ou psicologicamente falando também. E eu acho que é isso, né, gente? A gente conversou bastante aqui sobre direto no trânsito e educação como um todo, né? Eu acho que o Maio Amarelo está aí para conscientizar não só as frotas, os motoristas e os motoboys, os profissionais, mas também como o dia a dia, né? A população no modo geral, né? A população como um modo geral. O Maio Amarelo não é para RV nem para o ramo de transporte, da logística, né? É para a população geral, todo mundo colocar a mão ali na cabeça, se conscientizar, né? Parar para pensar, que nem o Júlio citou agora há pouco, que a gente está saindo de casa, mas a gente precisa voltar porque tem alguém esperando, né? Não só a gente, como a outra pessoa que está do outro lado do volante também. Sempre tem alguém te esperando em casa, né? Seja você solteiro, casado, sempre tem alguém aguardando você retornando. Que tá ali mesmo, né? Legal. Bacana, pessoal, gostei muito aqui do nosso papo. Se vocês tiverem alguma dúvida para falar com o Rafa, aqui com o Júlio, que provavelmente vocês vão me mandar lá uma mensagem falando assim, como eu faço para participar aqui da equipe de motoristas ou de motoboys aqui. Vou deixar aqui se você quiser entrar no nosso site, você pode ter uma abinha lá de trabalho conosco, você pode anexar seu currículo para trabalhar na equipe do Rafa, trabalhar aqui na equipe do Júlio. A gente está sempre aberto, recebendo diversos currículos, assim, eu vira e mexe, estou encaminhando currículo pro pessoal aqui. Sinta-se à vontade para fazer isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou outra em relação a como lidamos com o trânsito, ou se quiserem entender um pouquinho mais sobre o assunto, coloca aí nos comentários pra gente, manda um recadinho pra gente, um caminho pro pessoal, para tirar as dúvidas aí. Quiserem dar o último recado pro pessoal aí, fica à vontade. Bom, pessoal, o recado que eu tenho a dar é o que a gente acabou de falar, conscientização no trânsito. Eu acho que isso é um dever de toda a população, não só de quem trabalha no transporte.
Obrigado aí a todos. Bom dia para todos. O meu faço as palavras do Júlio a minha, né? Ter mais tolerância, paciência, respeitar o próximo, né? Acho que é o primordial para tudo, né? Agradecer a oportunidade da gente poder estar falando, bater esse bate-papo aí, tá mostrando um pouco do nosso serviço, o que a gente faz no dia a dia, e agradecer mesmo aí. Muito obrigado a todo mundo aí, um bom dia. Legal, pessoal. Mas já vou estender aqui o convite para a gente voltar aqui e falar sobre outros assuntos, que essa parte de transporte é muito complexa, além disso que a gente comentou hoje. Complexa. Tem muito mais detalhezinho. Bastante. Bacana. Pessoal, então ficamos por aqui. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, pode comentar. Não esquece de dar aquela curtida, compartilhar esse vídeo aí, manda pro seu vizinho aí que, querendo ou não, todos estão relacionados ao trânsito. Lembrando, educação é fundamental, respeitem a vida durante o trânsito, seja como pedestre, seja como motorista. Mais empatia para você, mais respeito. Olhe para a pessoa do lado como se fosse um conhecido seu, independente de tudo que existir. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.